Antes do mais, existem agora provas positivas da existência da alma, ou antes da existência pós-mortem de uma alma, pancadas, inclinações das mesas e, alguns tempos depois, as chamadas materializações. Ou seja, o próprio Eliade, né, que vai fazer uma leitura externa, avalia, né, distanciada no Espiritismo, que realmente foi esse ambiente de cientificismo que permite que você estude as coisas com os pés no chão, né? É importante a gente lembrar, tá, gente, né, que que o iluminismo, né, ele não era um movimento, muita gente acha isso, que era um movimento que aconteceu na França. O iluminismo não era só francês. O iluminismo era um movimento que perpassava a Europa como um todo, né, e atingia, inclusive, os Estados Unidos. E foi baseado nas questões do iluminismo até que a Revolução Americana vai acontecer e eles vão fazer a sua independência em relação à Inglaterra, né? Então, o iluminismo era um movimento que trazia conhecimento, né, de todas as áreas, né, de todos os locais, né? E Herculano Pires nos fala a respeito ainda, voltando para a questão da influência que a ciência teve em Kardec. Ele vai dizer o seguinte: formado na tradição cultural do século XVIII, herdeiro de Francis Bacon, René Descartes e Rousseau, compreendeu claramente que o problema do tempo, do seu tempo, repousava na questão do método. Um método que se referiu a Herculano Pires corresponde à experimentação indutiva para a investigação dos fenômenos das mesas girantes. Ou seja, ele utilizou-se do método da indução, né, da indução barra dedução, para pesquisar tudo que ele tinha ali, né? Então, o método da indução barra dedução, que é de Bacon, definido por Francis Bacon, né, utiliza o método, ele fala assim, previa a formação das leis, que a formação das leis deveria passar pelo crivo das situações empíricas propostas numa lógica sequencial de formulação de hipóteses e validação da sua consistência. Esse processo foi batizado por Bacon como método da experimentação. Essa forma de atuação ocupou um lugar privilegiado na proposição de uma metodologia científica que se pautava pela racionalização de procedimentos que foram caracterizados como indução e dedução, né? Ou seja, tudo que Kardec fez na codificação da doutrina foi baseado na ciência corrente da sua época, né? E é por isso que no Livro dos Espíritos ele começa primeiro discutindo as causas dessa nova ciência, na primeira parte do, né, que depois vai ser desdobrado no livro A Gênese, né, e é no livro A Gênese que é importante a gente ver como que ele estava focado nas questões na época, que ele vai discutir o papel da ciência da Gênese, o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as suas forças, a criação primária, a criação universal, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos no espaço, né? A eterna sucessão dos mundos, né? Ou seja, todas essas perguntas eram as perguntas que permeavam o século XIX, né? E isso que eu falei são desdobramentos que ele vai fazer das causas lá no livro A Gênese, né? Depois ele vai perguntar, né, do mundo espírita, o mundo dos espíritos, né, tentando identificar, né, as características, as particularidades desse mundo que ele estava estudando, né, que se desdobra, por sua vez, com o Livro dos Médiuns. Então, todo o Livro dos Médiuns é baseado no que está na segunda parte do Livro dos Espíritos.
Em terceira parte, ele vai estudar as leis morais, que são as leis dessa ciência que ele estava estudando, né? Que vai dar a fundamentação mais importante, no meu modo de entender, para o Espiritismo, por seu aspecto religioso, e, por fim, na quarta parte, ele vai, nas Esperanças e Consolações, ele vai falar das consequências daquelas causas iniciais. Então, você começa na causa e morre nas consequências, que se desdobram no livro Céu e Inferno, né? Então, toda a estrutura, né, do que Kardec vai estudar está baseado, né, do ponto de vista na ciência de sua época, fazendo as perguntas relativas ao aspecto científico. Ele dá grande atenção, né, a uma questão que era discutida à época, que é a questão do éter e do vácuo, né, que daria base para o estudo, né, do entendimento do fluido cósmico, né, porque as questões do éter e do vácuo foram muitas vezes discutidas, inclusive a teoria do éter, ela cai por terra, e pegando a sua fala, Nádia, agora o pessoal começa inclusive lá no CERN, etc., eles começam a descobrir que na verdade, o vácuo não é tão vácuo quanto eles achavam que era, né? E aí a gente vai pegar as questões da matéria escura, né? Que permeia todos os espaços do nosso universo, e que existe muito mais matéria nos vácuos do que no que está consolidado, ou seja, tem ainda muito mais matéria-prima para a criação do que propriamente o que já foi criado, ou seja, Deus só está começando o trabalho dele de criação, né? Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso trazer para vocês, né, do que a gente tinha planejado. Eu já falei da influência de Rousseau, dos pensamentos. Então tá. A gente vai ver, inclusive, né, que além das questões da matéria, as questões de ordem, vamos chamar assim, de ordem moral, baseada num princípio onde que você sai do teocentrismo para o antropocentrismo, começa a aparecer, né? E a gente sai da concentração das coisas ao redor de Deus e começa a concentrar ao redor do ser humano, principalmente no que diz respeito à Declaração dos Direitos do Homem, né? Que elas começam com Rousseau, né? E vai chegar, inclusive, nas questões da educação, da formação do indivíduo desde criança, né? Porque a ideia vamos dizer assim, de que a criança era um ser, né? Ela era muito frágil. A gente vai ver alguns pedagogos discutindo essa questão de como a criança não era encarada como um ser com vontade própria nessa época. Não existia o respeito, o cuidado que nós temos hoje a esse respeito com as crianças, né? Então a gente vai ver toda uma mudança de foco na questão do ser humano, né? Da criação do ser humano e da preocupação com a educação, né? E as questões da Revolução Francesa relacionadas à liberdade, igualdade e fraternidade, que, na verdade, a gente sabe que era, e a gente vai discutir aqui isso, inclusive, né, era uma movimentação política, né, porque, na verdade, o iluminismo não vai acontecer porque o pessoal resolveu ter uma iluminação na sua mente e se tornaram bonzinhos. O problema ali que residia na questão da transferência de poder.
né, que era a transferência do poder que estava na mão da igreja e dos impérios, dos reis, né, e esse poder estava sendo transferido, né, para... E tinha a questão dos latifúndios também, mas porque começava a surgir, de fato, a burguesia, o poder monetário, né? Então, esses aí estavam, os imperadores, né? Os nobres, mais os latifundiários, estavam passando a depender dos burgueses, das pessoas que faziam comércio, que tinham realmente o dinheiro, só que eles não eram reconhecidos adequadamente. Então, eles usam o povo como massa de manobra para poder depor o governo e depor toda aquela estrutura, e para isso precisavam questionar toda a estrutura social que existia naquela época, e é por isso que Rousseau, os ensinamentos de Pestalozzi, essas coisas vão tomar força, né? E Kardec vai pegar carona nessa questão carona, modo de falar, né? Do processo da educação, né? Que passa a ser prioridade, né? Nessa mudança de estrutura, onde se reconhece que o conhecimento, né, é algo fundamental no processo da formação do ser humano, né? Gente, tem muito mais, né? A gente está falando aqui de resumir o iluminismo, né? Então, a gente já passou aqui pelas questões da ciência, a gente passou pelas questões das reformas estruturais, as reformas políticas que aconteceram e o porquê que Kardec, porquê que isso foi importante na formação de Kardec. Eu queria, meio que da minha parte, vamos dizer assim, encerrar, né, o que a gente tinha para dizer e abrir, né, porque o Fabiano, eu sei que... eu sei, eu já estou, eu falei assim, porque eu sei que o Fabiano, a gente já está se coçando para poder perguntar. Bem, posso começar? Ou quer começar, professora Nádia? Vamos lá, Fabiano. Primeiro começar com uma pergunta, começar com menos polêmica, depois a gente parte para as mais polêmicas. Tudo bem. Eu vi uma vez um artigo onde o autor, agora não recordo qual, ele dá referência de que a única tradução que Allan Kardec teria encomendado teria sido justamente do Livro dos Espíritos, falando no Livro dos Espíritos, seria justamente para o inglês para Anna Blackwell. As outras traduções ele próprio havia feito. O senhor tem alguma referência sobre isso, mais robusta? Do que a gente, usando fonte secundária, às vezes cai em equívocos, né? Eu gosto muito de ir na fonte primária. Sim, sim. Olha, em nenhuma das leituras que eu fiz, nenhuma das biografias, nenhum dos locais que eu pesquisei em todo esse período que a gente está se dedicado a isso aqui, eu encontrei traduções que, abre aspas, vão ser encomendadas, vamos dizer assim, por Kardec. A Anna Blackwell diz que ela foi, vamos dizer assim, autorizada lá, né, para poder fazer essa doutoria, né? Mas todas as outras, as traduções para o português, por exemplo, foram feitas por conta de quem decidiu fazer e se interessou por fazer e etc, né? E, inclusive, eu queria fazer um registro aqui, né? Eu sou do movimento espírita, sou vice-presidente da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, faço parte da estrutura, vamos dizer assim, do movimento espírita ligado à FEB, né?
Aí vocês viram que eu falei aqui da questão da biografia de Kardec da FEB, que eu acho que ela tinha que rever essa questão da biografia do Henri Sosa, ou pelo menos indicar que existem outras coisas, porque dentro da própria FEB existem biografias importantes. E no período que eu estive nos Estados Unidos, eu fiquei extremamente incomodado, né, porque eu vi algumas traduções, né, e observe que eu falo isso, meu lugar de fala a respeito de tradução é de um tradutor. Eu tenho livros traduzidos, né, que eu traduzi pelo menos do inglês para o português, e alguns textos, alguns artigos que a gente tem traduzido do português para o inglês, do português para o espanhol. Então, a gente tem experiência a respeito do assunto tradução para poder falar isso. E uma coisa que me incomodou profundamente, que eu estava procurando lá nos Estados Unidos, para entregar para o meu orientador da Boston University, né, a tradução da Anna Blackwell, né, para poder entregar para o professor Steven Katz, né, porque ele não conhecia nada do espiritismo, e eu falei assim, não, isso é ideal, porque ele conhece quem foi Kardec, por causa da biografia de Kardec, e o Livro dos Espíritos traduzido diretamente de uma fonte mais primária possível. E eu não encontrei, e eu fui encontrar o Livro dos Espíritos, da FEB, né, sem a introdução da Anna Blackwell, né, sem a biografia. Me parece que é uma tradução que foi, não sei se ela foi, aí eu não posso afirmar, eu não sei se ela foi feita do português para o inglês, que se foi, isso é temerário, porque você traduzir um idioma, depois traduzir para outro é pior, né, espero que eles tenham traduzido do francês para o inglês diretamente, mas retirar a biografia de Kardec, né, na versão em inglês, é transformar uma obra primária em uma obra secundária, né? Então eu vejo isso com muita tristeza, porque eu acho que para quem vai ler, e no meu modo de entender, inclusive ter a biografia de Kardec no Livro dos Espíritos faz muito mais sentido do que no que é o Espiritismo, sinceridade, porque isso foi uma escolha que foi feita e acrescentada depois, não foi Kardec que escolheu isso. E já, porque eu vou ler o Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, quem que é Allan Kardec? Aí vai lá e explica. Então, eu acho que isso faria mais sentido, mas tirar da versão em inglês a biografia da Anna Blackwell, eu acho temerário. Tem essa edição da FEB que não sei se tem alguma questão de direito autoral, aí eu não vou entrar nesse mérito, estou falando do efeito real e patente que isso acontece, que isso gera. Não sei se eu te respondi a sua pergunta. O Brasil, você disse que seu orientador era o Steven Katz? Uhum. Como é que foi digamos, a receptividade, a postura dele diante do seu trabalho ou da sua proposta de trabalho? Muito engraçado. Eu tenho mais perguntas depois, tá? Tá. É muito engraçada a sua pergunta, porque a resposta ela é meio engraçada também, né? Como é que eu cheguei no Steven Katz? Primeiro, eu estava estou estudando mística, e eu fui ler um trabalho de Steven Katz, e eu achei o trabalho maravilhoso, um dos capítulos de um dos livros, e eu queria traduzir para o português para publicar numa revista aqui do Brasil. Inclusive, eu o fiz. Aí eu mandei um e-mail para ele, pedindo para ele autorização para fazer a tradução, e ele acatou, deixou eu fazer a tradução, etc. Beleza. E aí, quando saiu o edital da Bolsa da CAPES, eu precisava achar alguém para poder, e aí eu falei para ele, mandei para ele um e-mail falando assim, eu estou estudando o assunto tal, assim, assado, e eu gostaria de que você me orientasse aí na Boston University. No meio da pandemia, inclusive, do Covid, isso aconteceu. E ele me aceitou. No penúltimo dia, no último ou no penúltimo encontro que eu estive com ele, acho que foi no último encontro, ele virou para mim e falou assim, olha,
Estou muito satisfeito, gostei muito do seu trabalho, gostei muito do que você está fazendo, né? Abre aspas, no penúltimo encontro, depois que eu tinha dado para ele o Livro dos Espíritos, com a biografia da Ana Blackwell, feito pela Ana Blackwell, que eu achei o livro, né? Ele virou e falou assim, não conhecia nada do espiritismo, agora vou ser obrigado a introduzir isso nas minhas aulas na universidade. Legal, né? Isso a gente fica muito satisfeito, porque ele não sabia nada disso e ele recebe um conhecimento da terceira maior religião do Brasil. Então, ele tem que realmente, se ele é um pesquisador. Mas aí, nesse último encontro, ele virou e falou assim, confesso para você que eu não sei por que eu te aceitei, mas estou satisfeito de ter aceitado. Porque aí a gente já tinha chegado num nível de intimidade que permitia ele falar isso. Aí eu pensei que era comigo assim, porque ficou alguém falando. Os espíritos sabem, né, Brasil? Exatamente. Ele não sabe, os espíritos sabem. Mas foi muito, ele me recepcionou muito bem, e uma das coisas que ele disse foi assim, olha, eu não entendo nada de espiritismo. Eu falei assim, não, de espiritismo eu entendo, eu quero entender de mística. Aí ele falou, então tá bom, então você pode vir. Então, vamos lá. Fabiano, você tem outra pergunta? Tem sim. Sim, na minha humilde, muito modesta opinião, embora Allan Kardec, por ter um pensamento, um conhecimento polimático, enciclopédico, todas as correntes podem ter, de alguma forma, composto o arsenal de conhecimento. Mas uma influência direta do iluminismo, eu acho que foi muito filtrada. Muito filtrada. Por quê? Vai desde o iluminismo ser embora seja heterogêneo, né, o pensamento dos diversos iluministas, em sua maioria eles são materialistas, tanto quanto o positivismo de Comte era materialista. E a filosofia espírita é absolutamente espiritualista, a começar dos conceitos mais básicos, como, para Rousseau, o homem nasce bom e as desigualdades, a sociedade vai transformar esse homem. E o espiritismo, nós bem sabemos que o homem nasce já com seus instintos morais, bons ou maus, e no mundo de expiações, o mundo que estiver adequado, ele vai fazer o seu progresso moral. Então, são conceitos, desde a origem, bastante diferentes, né? Nós estudamos aqui, a propósito da Viagem Espírita em 1862, o terceiro discurso em Bordeaux e Lyon, onde Allan Kardec fala da questão das pessoas que se debruçavam sobre reformas sociais, transformações sociais e o posicionamento do espiritismo, que defendia que se levantava a bandeira da transformação moral baseada na caridade, na sua mais profunda acepção. E ele vai discorrendo que, embora as pessoas estivessem com bons propósitos, elas dariam errado. Por quê? Elas vão sempre se basear no egoísmo, no materialismo. E isso, o materialismo, obrigatoriamente, leva ao egoísmo. Então, a gente vê assim, uma defasagem muito grande nessa questão. E na própria Revista Espírita, já lá em 1868, a gente vê que Allan Kardec, em algumas situações, ele se afasta do comunismo, né? Seja na Epístola aos Espíritas de seja nas cartas de Erasto, nas Epístolas de Erasto, publicadas, como também na própria Viagem Espírita em 1862, se não me engano, no primeiro discurso, onde dizem, se atribuem ao espiritismo ser contra o casamento, contra a família, a favor do comunismo. Quando é que nós fomos a favor disso? Isso é conhecer muito pouco a respeito do espiritismo. Então, Allan Kardec, com cuidado, sempre se afastava de todas as correntes materialistas. Na Revista Espírita de 1868, lá em maio, Espiritismo em Toda Parte, no enterro do senhor Marc Michel, Allan Kardec ele faz uma referência a respeito do pensamento do senhor Jules Adeny, a respeito do falecimento de Marc Michel, onde ele mostra que o pensamento de Jules Adeny está até no obra aqui em casa.
é do mais puro espiritismo. Eita. Desculpe. Bom, parou. Do mais puro espiritismo, e ele ainda diz assim... Pode ir falando que eu estou entendendo. Está conseguindo ouvir? Aí ele diz assim, quando se morre... fazendo uma comparação do pensamento do Jules com um pensamento errado, né? Quando se morre, tudo está acabado, qual dos dois oradores teria achado mais simpatia? Qual teria enxugado mais lágrimas? Porque ele fala assim, esperar que eles vos esperem, que vos tem que receber no desembarque da vida é loucura, superstição e iluminismo. E ele vai contra essas ideias. Então, depois só lendo o artigo com detalhe para ver como ele mais uma vez, ele apresenta uma ideia como sendo diferente da ideia espírita, né? Ele coloca o espiritismo como uma ideia, a influência do iluminismo, se ela existiu, ela foi muito filtrada, porque o iluminismo, ele renega os princípios, né? Eu passei para a Nádia um texto que está numa revista, um texto do jovem professor Rivai, que é Pequeno Jornal para a Juventude. Eu passei para a Nádia pode passar para o senhor, para você, desculpe. O que é isso? São achados arqueológicos, vamos dizer assim, que alguns grupos estão fazendo na Biblioteca Nacional de França, né, no Gallica, que digitalizou todo o seu acervo. Então, as pessoas colocam lá Rivai, o Denizar, e vão achando pequenas informações, até algumas obras, né, o curso de aritmética, etc. E foi encontrado uma revista chamada Pequeno Jornal da Juventude, onde 3 discursos do professor Rivail foram publicados. Nesses discursos, a gente vê já claramente ele com 22 anos, 100% espírita, com aquela visão de que o professor ele era um transformador moral do jovem e que o professor tinha que se moralizar, porque a ele cumpria o papel de ser um moralizador das crianças. Ele não estava preocupado tanto com a questão, embora ele sempre dissesse que era preciso desenvolver intelectualmente, fisicamente as crianças. Nesse texto, é um texto sobre isso, e um discurso feito na inauguração de uma escola para jovens, sim, para jovens adolescentes. Fabiano, deixa eu pedir licença para eu já entendi a questão. Claro, senão... Então, vamos lá. Felizmente, no começo da minha conversa de hoje, eu frisei mais uma vez, né, que a gente está falando aqui do ponto de vista da ciência da religião, né? E como cientista da religião, eu tenho que buscar fontes que não sejam somente do espiritismo, né? E falei um pouquinho a questão da questão da geografia, né? Da necessidade de destacar a importância do Kardec, e não é necessário que não se faça isso. Mas eu queria destacar o John Warren Morrow, do Laboratories of Faith, né? Mesmerism, Spiritism and Occultism in Modern France, né? O Morrow, ele vai falar a respeito do mesmerismo, do espiritismo e ocultismo na França moderna, né? E a Lynn Sharp, né? Está aqui em Sharp, só para eu dar a referência completa, porque como está gravado, às vezes alguém pode querer procurar. Lynn L. Sharp, Secular Spirituality, Reincarnation and Spiritism in 19th Century France. O que eu quero falar sobre isso? Nessas 2 obras, e ainda tem a obra do Hess, né? Nessas 2 obras, há colocações que falam a respeito do ambiente da época, e a gente vai ver, por exemplo, né, que as questões, entre outras coisas, a Lynn Sharp fala, por exemplo, a respeito vou citar só um exemplo para a gente não sair divagando muito, né, a respeito de correntes
né, da época que acreditavam na reencarnação, que não eram espíritas e que defendiam, né, àquela época, a questão da igualdade de gênero. Se você vai fazer estudos a respeito de igualdade de gênero, eles vão datar mais ou menos, os oficiais que se estudam por aí, eles estão datando mais ou menos, né, da década de 20 do século 20, 1920, por aí, 1910, 1920, aí que começam se fazer discussões de gênero. Mas naquela época, né, já em 1860, por aí, um pouco antes, né, a gente vai ver outros movimentos que já falavam a respeito dos processos de reencarnação, outros movimentos que falavam a respeito e por isso, se um homem podia reencarnar, se uma mulher podia reencarnar como homem e vice-versa, isso justificaria a igualdade de gênero, né? É um assunto que ninguém, entre aspas, ninguém sabe, não, está lá na obra da Sharp, é uma questão, sei lá, e ler, né? Então, mas o problema é que a pesquisa é assim, nem tudo ele vem à tona, assim por diante. A gente vai ver quando o Abad Chesnel ele faz a crítica a respeito do que acontece, né? Uma nova religião em Paris, né? O artigo chamado Uma Nova Religião em Paris, que inclusive eu busquei o original lá na Gálica, como você mesmo falou, que eles têm feito um trabalho fabuloso, né? Eu li o artigo em francês na íntegra, apesar do francês a gente só arranhar, né? Ele não fala com Kardec, né? O Abad Chesnel vai falar dos espiritualistas, né? E vai falar do senhor que agora está me fugindo um nome, né? Que de repente eu posso até localizar aqui, porque o Abad François Chesnel, quer ver, ó? Ele não fala com Kardec, ele fala com outras, com uma outra pessoa que agora eu esqueci, que era de um outro movimento espiritualista daquela época, né? O que eu estou querendo dizer com isso, né? O iluminismo, ele cria uma ambiência que permite que todas essas ideias surjam, onde todas essas pessoas comecem, que antes eram proibidas de pensar, e que agora começam a pensar. A gente vai ver diversos autores trazendo diversas teorias, algumas que foram para frente, outras que foram mesmo Laplace. O próprio Laplace, que mesmo não tem a sua teoria ratificada, né? As teorias do éter e do vácuo, né? Que são derrubadas por Einstein logo em seguida, e assim por diante. Quando a gente fala de influência do iluminismo, né? A gente está falando a respeito não de que Kardec, tanto é que eu começo dizendo o seguinte, que Kardec não era um boneco, ele tinha pensamento próprio, né, quando eu trago o texto do Thiele, dizendo que ele tinha capacidade de discernir. E se a gente tem uma coisa que Kardec era o bom senso encarnado, como diz Camille Flammarion, apesar de ter sido a única coisa boa que o Camille Flammarion falou para ele naquele discurso, porque todo o resto foi para descer o pau no que ele falou, porque ele achava um absurdo os caminhos que o Espiritismo estava tomando à guisa da orientação de Kardec. Fica claro, se você ler o discurso todo, você vai ver que o que ele está descendo o pau em Kardec ali, né? E que foi, inclusive, não foi exatamente no sepultamento de Kardec, mas foi um ano depois, quando ele foi transferido do sepultamento provisório para o túmulo definitivo, né?
Então, quando ele faz aquele discurso ali, ele fala assim, Kardec foi o bom senso encarnado, muito bem, tal, agora vamos abandonar esse negócio de religião que Kardec abraçou e vamos seguir aqui somente ciência e pura, ciência, etc. Tal, né? Então, a gente vai ver, né? E é por isso que, inclusive, lê-se muito pouco no Brasil Camille Flammarion, a gente lê muito mais Leon Denis do que Camille Flammarion, porque Leon Denis corroborava mais com os pensamentos de Kardec do que Camille Flammarion, né? Então, eu queria... Oi. Desculpe, te interrompi. Você está pensando aí, quando você faz essas observações sobre o Flammarion, você está pensando no Leymarie e na Blavatsky, que foram aquelas... Eu até nesse meu livro aqui eu falo da Blavatsky e do Leymarie, né? Tanto é que a gente considera a Revista Espírita até abril de 1868, 68 ou 69, agora fiquei na dúvida. O quê? A Revista Espírita, ela vai até 68, 69, agora fiquei na dúvida. 69. 69. Então, abril de 69, muito embora Kardec tenha morrido em março, né, abril porque já estava no prelo, né? Então, a gente considera a Revista Espírita até aí, porque depois disso a Madame Blavatsky e o Leymarie vão destruir toda a revista e vão entrar numa... Inclusive, eu falo isso aqui na minha obra, eu cito essa questão da Blavatsky, né, do Leymarie, né? Eu não sei se eu não me lembro, confesso que eu já estou estudando tanta coisa que eu já nem sei mais se eu aprofundei aqui ou se eu já aprofundei isso em outro lugar. Mas, enfim, o que eu quero dizer, né, o Fabiano, é que quando eu falo influência, eu não estou dizendo que Kardec era iluminista. Eu estou dizendo que ele sofreu as influências e que essas influências do iluminismo elas foram diversas para os pensadores da época de uma maneira geral, aplicando a ponto de que aí eu citei também, a ponto de motivar, inclusive, a libertação dos Estados Unidos, né, a independência dos Estados Unidos do outro lado do oceano, né, que diga-se de passagem de onde que vieram os fenômenos das mesas girantes e etc. Então, e eu falo isso baseado em outras leituras externas que não sejam tão somente as internas, porque Kardec ele não vai concordar com tudo que o Comte vai falar, ele vai usar parte do método científico de Francis Bacon, ele vai usar uma parte do que Mesmer usa, mas não usa tudo, ele vai usar uma parte da física da época, mas ele não vai concordar com tudo. Mas se você... parece estranho isso que eu vou dizer. Se você tirar o que os espíritos falaram, e colocar só as perguntas e os comentários de Kardec, lembra que eu comento que, na verdade, eu foquei somente naquilo que Kardec disse, não que os espíritos responderam? Muitas das vezes Kardec pergunta alguma coisa, mas não seria isso, aquilo? E a espiritualidade responde, não é assim não, é assim, assado. Porque ele estava perguntando a respeito de algo que era... E na medida que isso vai acontecendo, o pensamento de Kardec também vai sendo moldado, né? A gente tem o famoso evento em que ele estava escrevendo lá e o Espírito de Verdade, não sei se foi o Espírito de Verdade, mas começaram a bater lá para atrapalhar ele, falar assim, não gostei do que você está escrevendo aí não, porque muito provavelmente era uma influência, era um pensamento pré-concebido dele, que ele estava imprimindo no que estava sendo escrito ali. Né? Então, aí veja lá que você vai achar um erro, e aí ele acha e tal. Então, a gente vai ver que a estrutura do pensamento de Kardec toda é formulada por ele. E muitas das vezes, repito, estou sendo repetitivo aqui agora, os espíritos respondem, não é assim, mas o pensamento era o pensamento que corria na época.
E, óbvio, Kardec era um cara inteligente, ele foi aprendendo o processo e a gente vê uma evolução do pensamento, uma modificação do pensamento no decorrer dos anos, e as perguntas, as colocações, as coisas que ele vai falar vão se moldando, e aí o filtro passa a ser muito mais dos espíritos do que das influências locais na época. Ele começa a criar uma consciência espiritista, vamos chamar assim, né? Um entendimento do espiritismo, que aí as influências do externo serão menores do que foram quando ele começa a estruturar o seu pensamento. Tanto é verdade que no livro dos Espíritos, caiu aqui que eu recomendo para quem é estudioso, pesquisador de espiritismo de verdade, esse livro da FEB aqui, ó, né? Que tem o original em francês, né? E a correspondência dentro do livro dos Espíritos, onde que vem as 600 e poucas perguntas, que vocês vão perceber que existe uma evolução do pensamento de Kardec, até que diz respeito às novas perguntas que ele faz depois, né? Porque a gente percebe que há uma evolução do pensamento de Kardec, tanto que ele começa com 600 e poucas perguntas. Depois ele aumenta quase 400 perguntas. Isso não é pouca coisa, não. Porque ele foi recebendo as coisas, foi formulando, falando, não, peraí, isso daqui eu não perguntei, não, eu tenho que perguntar. Não, mas isso daqui tem que ser melhorado. E assim sucessivamente, né? Se você vê na primeira edição, tá ali, eu não vou pegar de novo, não, também, que também é muito bom, que tem a mesma estrutura, né? A primeira edição do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aliás, eu tenho que ler isso aqui, gente, me desculpa, eu sou meio empolgado, viu, Nádia? Graças a Deus, não mude não, viu? Aqui, tá bom. A gente vai começar aqui, né? Esse daqui é a edição original de 1864, né? Que tem o francês e tem do mesmo jeito, né? Observem que logo na introdução, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui chama-se imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 4 partes. Observa que na versão que a gente conhece, que a gente tem acesso hoje, ele fala que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. Né? Ele fala que os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e o ensino moral, né? Ou seja, ele não coloca aqui, né, os dogmas da igreja. Os dogmas da igreja. Por que isso? Será que porque quando ele publicasse isso, ele seria, vamos dizer assim, perseguido pela igreja? Criando atrito? Não sei. Será que ele tinha convicção disso ainda? Não sei. Mas isso demonstra a evolução do pensamento dele, né? Então, a influência do ambiente em que ele estava no começo era muito maior, né? E na medida em que ele desenvolve, ele vai, principalmente, você cita, Fabiano, muitas coisas da Revista Espírita. E a Revista Espírita é um processo de evolução, de aprimoramento daquilo que ele tinha escrito até então, né? Não sei se isso que eu te disse aqui responde às suas perguntas. Não, e mais uma vez, Nádia, desculpa as empolgações aqui. Olha, eu também estou aqui muito empolgada, mas nós já passamos do tempo. Eu tinha aqui umas questões para nós discutirmos que seriam muito proveitosas com as suas observações, a questão do Comte, do Spencer e da razão como uma razão mítica do iluminismo, que daria conta de tudo, ao mesmo tempo os espiritualismos, assim mesmo no plural, que eu coloco lá no estudo que eu fiz num livro que nós publicamos em 2004, em comemoração modesta, professores e pesquisadores publicamos em homenagem ao bicentenário do Kardec. Eu falo sobre esses
espiritualismos, o que vem ao encontro de um planejamento espiritual para dar conta da razão e do espírito ao mesmo tempo, com o nosso querido Maine de Biran, começando no início do século, mas tudo bem. Nós estamos muito sobre o tempo. Fabiano, você tem alguma outra coisa para nós falarmos bem rapidamente? Tenho muitas, mas vai ficar para o próximo estudo, por causa do tempo. Tá bom, tá bom. Ok. É só rapidamente falar um pouquinho sobre um dos pontos que você disse, Nádia, eu vou ser bem breve, a questão dos espiritualismos, inclusive, nesse texto da Lynn Sharp, nesse livro da Lynn Sharp, ela vai falar muito a respeito entre aspas, da guerra que foi travada entre os esotéricos da época, os psicólogos e os espíritas, né? O Congresso Espírita, o Congresso de Psicologia de 1900, por exemplo, né, onde eles atribuíam ao espiritismo, né, a histeria, né, onde que eles vão colocar, dizendo que o que acontecia era um processo histérico e que não tinha nada de manifestação mediúnica, etc. Tal. As defesas que Camille Flammarion e Leon Denis fazem do espiritismo, apesar das suas divergências, os dois juntos lá vão fazer essas questões, e toda essa questão, inclusive nesse meu livro aqui, toda a terceira parte do livro, né, eu vou falar um pouquinho a respeito, não dá para falar tudo, né, dessas visões externas ao espiritismo. Porque eu falo um pouquinho na primeira parte, eu vou contextualizar toda essa questão do Kardec, das suas influências, etc. Tal. Depois eu vou discutir o conceito de religião, o espiritismo e pela ciência da religião. E depois a gente vai discutir, na terceira parte, o espiritismo como alternativa religiosa, a relação da Igreja Católica com o espiritismo, né, onde que eu falo, inclusive, sobre o Alto Fé de Barcelona, outros eventos da Igreja Católica, o confronto do espiritismo com outras correntes, né? Inclusive, no capítulo 9, eu vou falar dos espíritas, espiritualistas e ocultistas e a questão das religiões, né? E um pouquinho mais sobre o iluminismo, né? Porque a gente não pode entender o espiritismo, porque apesar do espiritismo ser entendido internamente por muitos como não religião, né? Todo mundo ao redor entende o espiritismo como religião, né? A partir disso daí, né? Então tá bom. Porque os temas todos da teologia estão presentes na codificação, e particularmente o céu e o inferno, com a justiça divina segundo o espiritismo. Não, inclusive quando eu terminar meu doutorado, né? E se a gente publicar como livro, etc. Tal, aí eu vou terminar de ser excomungado do espiritismo. Porque eu vou falar porque quer ver uma coisa? Eu estou falando de definições como imanência e transcendência, coisas que a gente não discute no espiritismo. O que é imanência e transcendência para o espiritismo? O espiritismo é pluralista, dualista ou humanista? Ninguém discute isso. A gente precisa discutir isso, né? Isso que a gente está trazendo na tese, né? A gente está discutindo. O espiritismo é teísta? O que é ser teísta? A gente explica com propriedade, com definições, o que é teísmo e por que o espiritismo é teísta, não é deísta, por que ele não é politeísta, o Kardec mesmo já tinha explicado, né? Então, a gente aborda essas questões de ordem teológica, porque se eu disse, nessa minha dissertação de mestrado, eu chego que deu origem a esse livro, que o espiritismo é religião, eu explico por que eu entendo que o espiritismo é religião, agora, e não no século XIX, ele não era encarado dessa forma, isso me levanta questões teológicas, né? Quais são as cosmovisões do espiritismo? Isso precisa ser discutido, né? Calei minha boca, Nádia, senão eu vou embora. Mas só por um tempo, você voltará. Você voltará. Principalmente porque ficaram ainda pontos a serem desenvolvidos por você,
porque você nos traz a sua vasta cultura, a sua profunda pesquisa e nos trouxe reflexões e informações preciosas aqui para o ICEB, que o ICEB, muito agradecido, registra aqui a sua preciosa participação, e então nós estamos, mais uma vez, tão agradecidos a você pela sua participação neste ciclo de estudos. Algumas pessoas diriam conferências, pode ser também, porque está no nível de conferência. Então, muito obrigada, diz a você o ICEB, e todos nós dizemos que estamos muito obrigados todos a você pela sua participação aqui no ICEB. Deus te abençoe, Brasil. Eu deixei um link Acabei de ver. Isso aqui é um artigo que a gente publicou agora, recentemente, Espiritismo e os Séculos das Luzes, a influência do iluminismo e da ciência no século XIX em Kardec. Isso é uma pequena parte do que a gente falou, está aí de forma resumida. Isso. Então, isso aqui é mais uma informação que você nos traz, a par de tantas outras que ao longo de 4 encontros você nos trouxe com o brilho da sua pesquisa, o rigor intelectual que naturalmente transparece não só das informações que você traz por escrito, mas também pelo cuidado que você tem na sua linguagem oral. O Fabiano quer dizer alguma coisa? Sim, aproveitar aqui nosso último encontro do ano. A última? Tá bom, do ano, tá. Do ano, para agradecer ao professor Brasil pelos conhecimentos, pela paciência, pela boa vontade, e desejar para você, Nádia do Couto Vale, todos os membros, colaboradores, palestrantes do Instituto de Cultura Espírita, um Natal com muita paz, com muito amor, um ano novo com muita saúde, muitas felicidades, também para minha querida irmã Dalva, a irmã Marisa, a Rosa, enfim, que desejaram um Natal muito pleno, muito rico na presença de Jesus, e um ano novo riquíssimo de trabalhos e estudos. Muito obrigada, Fabiano, naturalmente que recolhemos com o máximo carinho e retribuímos a você e a sua família, mas digo que nós ainda temos um outro encontro aqui com Rubim na próxima sexta-feira, na próxima segunda-feira, nós estamos na sexta, na próxima segunda-feira, e os expositores aqui estão convidados, nós vamos fazer uma reunião de expositores ainda este ano para discutirmos algumas questões para a programação futura. Então, agradecidos todos. Eu preciso só agradecer. Eu, Sim. Na verdade, não tive a oportunidade de agradecer por esses 4 encontros, né? Foi a primeira vez que nós estivemos aqui junto ao ICEB, desenvolvendo um trabalho junto com vocês. Nos trouxe muito prazer estar aqui com vocês, né? A oportunidade de discutir em tão alto nível o que a gente faz, e eu acho muito importante essa oportunidade de discutir em alto nível, porque na maioria dos lugares, né, que a gente vai falar, as pessoas falam assim, não, baixa a bola, vai devagarzinho, põe mais simples, etc. Tal. Mas eu acho que tem que ter um espaço para discutir com profundidade as coisas, né? E essa oportunidade de discutir com profundidade é muito importante, porque tem aquele que está começando, a gente tem que falar para o que está começando, mas a gente também tem que falar, né, para aqueles que já deram alguns passos, mas que precisam aprofundar cada vez mais, porque nós não somos detentores definitivamente de nada, né, nem das nossas próprias ideias. O que eu estou falando aqui hoje, a gente sabe bem, Kardec deixa isso claro para a gente, pode ser que daqui a 6 meses eu vou chegar aqui para vocês e falar assim, gente, eu esqueci tudo que eu falei, que eu só falei besteira. Pesquisei mais e vi que estava tudo errado. Mas é assim, não é isso? A verdade vai sendo desvelada e nenhum esforço se perde se nós soubermos aproveitar as lições desse esforço
que podem ser retiradas desse esforço. Mas você voltará, viu, o Brasil? Você está condenado a isso, viu? Evangelicamente. Então, tá. Será um então, prazer. Deus te abençoe, viu, meu irmão querido? E que a paz de Jesus permaneça conosco, hoje e sempre, no momento, mestre, quando nossos pequeninos corações erguem-se perante o teu, para agradecer-te profundamente a oportunidade de aqui termos estado, para estudarmos com mais profundidade e afinco as realidades superiores, transcendentes, transcendentais do teu Evangelho, desdobradas pela magnificente tarefa de nosso querido Allan Kardec, a cujo coração nós, neste instante, enviamos as maiores, mais profundas e carinhosas expressões de gratidão. Também, Jesus, agradecemos por teu intermédio ao nosso querido Brasil Fernandes Barros, por toda a riqueza que nos trouxe e pelos valores pessoais que transparecem de seu trabalho tão minucioso. O ICEB é o Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. E te rogamos, mestre, que nos ajudes a, na continuidade, preservarmos esta feição que traz o selo do sonho de Deolindo Amorim, nosso fundador, e também do trabalho, da presença de Jorge Andréia, nosso presidente de honra, e de todos os demais luminares que não só construíram, mas até hoje continuam nos ajudando na preservação do ICEB como esse espaço de estudos avançados do Espiritismo, consequentemente, do teu Evangelho, mestre querido. Paz e luz a todos nós, guarda-nos, fazendo descer neste instante raios de tua inteligência e vibrações do amor do teu coração, para que possamos receber esses influxos também em nossas mentes e corações, hoje e sempre. Que assim seja, sob a graça de nosso Pai.